especificamente da divisão de merenda. E eu questionei ela o porquê em que o contrato foi assinado no dia 23 de novembro, o porquê que foi feito um contrato emergencial. E a resposta dela foi o que mais nos chamou a atenção, que ela falou: olha, vereador, enquanto estava conosco eu posso responder, mas chegou um determinado momento que simplesmente tiraram da nossa mão e levaram para o gabinete do secretário. E de lá eu já não tenho mais o que falar. Então a gente percebe que a empresa que se instalou ali na rua Castro foi de forma improvisada, né, até sexta-feira. Hoje eu não posso falar porque eu não fui hoje lá ver a empresa, mas o que nós vimos com outros vereadores é que é uma empresa instalada de forma improvisada, uma empresa que não havia nenhuma operação no estado do Paraná, não é nem em São José, é no estado do Paraná, uma empresa onde o preço dela ficou milhares de reais abaixo de outras empresas. A questão dos orçamentos foram feitos no mês de maio. Já que os orçamentos foram feitos no mês de maio, então entendia-se que o contrato poderia ter sido feito antes, né? Já que desde maio já sabia da necessidade da contratação emergencial. Então, agora falando na qualidade também de advogado e de pregoeiro que eu sou, é um processo extremamente, com vários indícios de irregularidades. Tem a questão inexequível da empresa, né? A empresa deveria, antes de ter sido contratada, verificar a possibilidade se ela tinha capacidade para realizar a entrega. E, como volto a dizer, não precisa ser um entendedor de leis e nem entendedor da operação para ver que ela não tinha a menor capacidade, porque eles estavam contratando as pessoas na sexta-feira. Quando deveriam estar entregando as merendas, eles estavam contratando as pessoas para começar a trabalhar. Então isso me chamou muita atenção. São várias situações. O porquê não prorrogar por 14 dias úteis as empresas que já estavam prestando serviço? O porquê contratar dessa maneira? Havia sim a possibilidade jurídica de fazer essa contratação. Por mais que há entendimentos e jurisprudências diversas, mas numa necessidade como essa era perfeitamente justificável. Então essa é uma forma extremamente genérica do que nós vimos. Hoje, na parte da manhã, todos os vereadores recebendo inúmeras mensagens via redes sociais, via WhatsApp, e também a gente tivemos a necessidade da abertura da CPI para que a gente possa então investigar não somente a questão da falta da merenda, mas também a questão dos uniformes escolares, que também foi um grande escândalo para a nossa cidade, infelizmente, a questão do transporte escolar também, que há um outro grande problema da educação, e também das reformas das escolas. Então a CPI, ela contou com a assinatura de todos os vereadores presentes, então isso daí é um clamor da sociedade. Como eu disse na sessão hoje, os 21 vereadores representam mais de 330 mil pessoas, e a gente gostaria de verificar o plano de ação que o secretário Wagner falou que iriam trazer. Eu acho que de uma forma bem genérica eu resumi o que a gente passou até a data de hoje. A questão da CPI para mim não tem nenhum menor problema. Eu sempre fui pela transparência de vereadora, e o papel do vereador é fiscalizar, e sempre falei para todos os vereadores que passassem se algo estivesse errado. Para mim isso não tem o menor problema que ocorra. Pelo contrário, se tem coisas erradas, temos que se fazer pelo correto. Então, quanto a isso, não tenho nenhum problema. A questão das empresas, realmente, o contrato estava vencido, não tinha mais como prorrogar. Foi pensado, já teve problemas lá atrás com a Jordolândia, principalmente, por prorrogações indevidas, e foi nesse caso que se fez o contrato emergencial. Inclusive tem até um termo de acordo lá no passado. Eu até hoje não conhecia sequer o dono, e não conheço de nenhuma empresa, nem da Singular, nem da Risotolândia. Hoje conheci o dono, porque fiz uma reunião com a propriedade da empresa que está agora, para que pudesse ver o que está acontecendo, porque realmente tem que se fazer que a coisa realmente aconteça. Foi trabalhado, era para voltar ao normal. O que ele demonstrou? Algumas questões técnicas. Hoje teve problemas até na entrega, mas ele colocou algumas situações alheias à empresa, contratação, por exemplo, pessoas que tinham sido contratadas e que não foram, empresas de transporte que acabou não acontecendo. Ele colocou
carros que voltaram com alimento que chegaram para entregar e que agora virou o caso de polícia, porque eles foram fazer um boletim de ocorrência. Inclusive está aqui o boletim de ocorrência. Mas isso não é da minha parte, a empresa, o que eu tenho que cobrar é que realmente a coisa aconteça e que alimento chegue para as nossas crianças. Falei, isso não é um problema meu. A questão, eu até perguntei, você falou ali, a questão parece-me que eles atendem alguém aqui no estado, mas eu também não estou por isso. A questão foi feita... Tem o próprio estado, tem mais de 3 mil funcionários. Também o que a gente tem que prezar é pela questão da nossa entrega da alimentação. Cobrei a estrutura, a logística, o que está acontecendo. A empresa colocou que está, tanto que ontem o programa da tarde, que alguma unidade ficou sem, foi porque houve problema com o motorista, que é isso que eles foram denunciar hoje na polícia. Então, assim, hoje também, na hora de ontem, foi. O que eu cobrei é para que realmente possa acontecer. Coloca-se às vezes assim, vamos fazer outro, até que ponto, né? O dano é maior, fazer um novo, não fazer. Então acho que a gente tem que tentar ver. O que nós precisamos pelo orçamento, o orçamento é binário. Sim, no qual todos participaram, né? E que foi dentro da licitação e que a gente está cobrando, porque houve até a licitação, uma demora, porque o próprio tribunal pediu algumas planilhas, algumas ações, que vai e que volta, porque é um contrato grande e mudou muito o formato da licitação da alimentação, que era de uma forma e agora está sendo de outra, porque teve que aumentar mais merendeiras, teve que mudar o número de refeições, teve algumas situações que foram mudadas. Então, falar para vocês, tá difícil, não é fácil, porque eu sinto mais do que vocês, porque eu estou aqui para que a coisa faça acontecer. A reunião aconteceu, foi prorrogado o conselho de classe para eles de manhã ontem, mas se eles não se adequarem até quinta-feira, hoje é terça, quarta, quinta-feira, pelo pouco eles prometeram que na quinta-feira vai acontecer a contenda. Se não acontecer, nós vamos ter que tomar uma atitude. Prefeito, por qual motivo que os orçamentos foram feitos em maio desse ano e o porquê que não foi feito já na sequência o contrato e dado prazo para a empresa se estabelecer na cidade e realizar as devidas correções do imóvel que ela acabou alugando? Não, o contrato não foi feito em maio. Não, essa é a nossa dúvida. Por que os orçamentos foram feitos em maio e o porquê que o contrato só foi feito uma semana antes para iniciar a operação? Qual o motivo desse lapso temporal de maio até dezembro? Ou novembro, de 23 de novembro? Por que demorou tanto? A Secretaria, posso responder? A Secretaria de Educação, ela aproveitou os orçamentos do pregão ordinário que está acontecendo, ela não pediu novos orçamentos. Por isso que esses orçamentos, os últimos enviados no pregão ordinário, tinham sido em maio. Como a licitação não findou, a Secretaria, o secretário, decidiu por utilizar os orçamentos ordinários que já estavam no pregão em andamento. O pregão era para o contrato de 105 dias? Não, o pregão é a nova licitação. Então o orçamento não poderia ter sido usado, porque o orçamento era para uma licitação. Eu acho que tem uma divergência de informação, doutor. Isso aí eu preciso que o senhor confirme essa informação, porque não teria como usar o mesmo orçamento, sendo que o orçamento do pregão, lá no ordinário, era para um contrato, e não para a licitação, e não para um contrato emergencial. Acredito que a informação seja equivocada, porque os números com certeza são diferentes. A licitação não era para 105 dias. Eu tenho quase certeza que sim foram aproveitados os orçamentos. Mas há uma divergência ali, então, porque só se o pregão era para 105 dias letivos, que eu acho que não ia ser. Vamos fazer uma licitação para apenas 180 dias corridos e 105 dias letivos, eu acredito que não. Então, a nossa dúvida é justamente essa. O porquê que demorou tanto para fazer o contrato emergencial? Porque apenas faltando uma semana para iniciar a operação que assinaram o contrato. Onde houve o erro? Por que houve esse erro? Houve algo doloso para poder contratar uma empresa e não haver licitação? É isso que nós estamos aqui para ter essa informação, né? Então nós queremos apurar isso. A empresa localizada lá tinha alvará de funcionamento? De quando que era a vistoria da vigilância sanitária? A gente gostaria dessas informações. E a possibilidade, só para concluir também, depois abrir
para os outros vereadores a possibilidade do rompimento do contrato com essa empresa, porque ela já demonstrou que ela não vai conseguir executar o contrato num curto espaço de tempo, né? Então, se existem outras empresas, já com logística, me desculpa, uma empresa que tenha 3 mil funcionários, não custava nada ela disponibilizar parte desses 3 mil funcionários para São José e não precisar contratar funcionários durante a execução do contrato. É um erro extremamente grave. Então, essa é a nossa dúvida. A empresa já não cumpriu a parte dela. Juridicamente falando, já é passivo de rompimento do contrato, por uma quebra contratual unilateral por parte da empresa. Quando ela participa de uma licitação, ela assina e apresenta as certidões, automaticamente ela se declara apta a realizar a execução do contrato. Algo que você me permite? Pode. Aproveitar, presidente, você colocou muito feliz, você acabou de colocar uma questão, né? A administração está vinculada a instrumentos ao formalismo. E assim como o senhor acabou de colocar, ela apresentou essa documentação de que os atestados de capacidade técnica atestam que ela estava apta a exercer a função, o serviço a que ela foi contratada, exatamente como o senhor colocou. O que nós fizemos? Nós chamamos de volta a empresa, nós tivemos um problema na sexta-feira, oriundo, nós acompanhamos desde sexta-feira. Ontem nós acompanhamos tempo integral, basicamente, a empresa durante toda a distribuição. Tivemos uma significativa melhora, tivemos apontamento principal em 7 escolas no período da tarde. Basicamente, essas 7 escolas, o que ocorreu? O alimento saiu, foi expedido e ele não foi entregue para a escola, ele saiu expedido em tempo hábil. Então ele saiu dentro do cronograma, não foi entregue e sequer esse motorista voltou para a empresa, assumiu inclusive com os hotbox. Esse é um dos boletins de ocorrência que a empresa agora realizou para apurar um possível boicote ou alguma coisa dessa espécie, uma sabotagem dentro da operação deles. Com relação ao município, o município não tem outra função a não ser fiscalizar e cobrar a entrega. Tá? A gente está sabendo dos percalços da empresa, ela nos pontuou diversas situações. Fizemos uma reunião, saímos agora há pouco com a empresa, em que pedimos alguns ajustes já nos planos deles, para nos dar uma tranquilidade maior de que ela pode cumprir. E estamos trabalhando em outras frentes também. Então não deixamos de observar o mercado, estamos vendo outras empresas, só que a gente tem um efetivo aí hoje para atender o município de aproximadamente 400 pessoas, vamos colocar, que é a mobilização de mão de obra. Então não é um número pequeno para você mobilizar em 2 dias para fazer a entrega, né? É aí que a prefeita coloca, nós estamos diante de um cenário. O rompimento da empresa ele é possível? Aparentemente sim, não é a minha condição aqui dizer se é legalmente ou não, isso acaba uma análise detalhada, mas se é válido nós arriscarmos para um novo contrato emergencial ou se nós podemos ter um plano de ação que nos permita dar uma sequência ao trabalho e regularizar a entrega, né? De uma forma... Mas, só um último aí, eu vou encerrar. A empresa objetiva, ela apresentou um valor de R$ 47.275.792,10. A empresa número 1, ela apresentou um orçamento, uma empresa chamada Nutri e Saúde, apresentou um orçamento de R$ 60.392.696,60. Essa diferença de quase, ou sim, mais de 13 milhões de reais, não levantou a diferença de preço de mais de 13 milhões, não levantou qualquer tipo de suspeita de uma possibilidade de não cumprimento do contrato? Essa empresa hoje, no ano passado, na época quando veio, que era de fora para o inteiro, serve hoje mais de 1 milhão de refeições. Salvador, São Paulo e outros locais, aqui parece-me que os próprios presídios no Paraná. Então, assim, quando você tem uma informação dessa, não é uma empresa que seja pequena, falar para você, presidente, você tem uma ideia, quando você vê esse número, você realmente fala, hoje eles servem Unicamp 40 mil refeições dias. Não é uma empresa que não tem histórico de atendimento nesse setor. Por isso que não gerou
Para mim, a Mas uma primeira diferença de 13 pergunta... milhões, né? 13 milhões é muita coisa. 13 milhões de reais é um valor extremamente gigantesco. Então tem a execuibilidade e a parte que não é execuível, né? Então a gente demonstra e parece ser um motivo de rompimento com essa empresa, né? Um contrato emergencial com uma empresa que já tem uma operação ou uma prorrogação para que consiga terminar o ano letivo. Né? Da minha parte eu encerro as minhas questões, né? E aí eu abro para os outros demais vereadores. Eu queria só fazer uma pergunta ali. Você colocou aí que ela fornece 3 mil refeições diárias para o Estado. Não, pelo que eles nos passaram, isso ele me passou, eu não vou lembrar de cabeça. 3 Se eu não me mil engano, é 3 mil funcionários funcionários. que eles têm, que são merendeiras em loco. Eu só ia te perguntar se você sabia qual que é o setor do Estado que ela fornece. Eu tenho que perguntar de cabeça, não sei. Ele me falou que é merendeira, mas não sei em qual setor. Eu posso, podemos Não perguntar. vou lembrar de cabeça. Mas